A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck e vou acompanhá-los nessa jornada de conhecimento da Palavra do Senhor. E estou aqui, claro, sempre muito bem acompanhado do nosso querido, amado professor e pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. Irmão Peter, a paz do Senhor. Irmão Jairo, também a paz do Senhor. E a você, querido ouvinte, professor, aluno da escola dominical, recebam da parte de Deus a sua graça, a sua bênção e a sua paz. Hoje, 10 de novembro do ano da graça de Deus de 2025. Então estaremos estudando mais uma preciosa lição do próximo domingo, né? Dia 16 de novembro. Estaremos aqui estudando e analisando sobre uma verdadeira batalha existente nos pensamentos. Que lição, né? Eu sei que teremos muita coisa a aprender nessa lição. É um verdadeiro campo de batalha. E temos que estar prontos, preparados para encararmos todas estas situações, tá certo? Então vamos meditar neste importante e palpitante assunto durante toda esta semana aqui. Você poderá nos acompanhar, ver, rever, né? Várias vezes e assim fazer as suas devidas anotações. Ao microfone volta o irmão Peter para dar os avisos da semana e já entrar de maneira direta na lição. Irmão Peter. Aleluia. Irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Temos cultos, consagrações durante toda a semana. De segunda a sexta-feira, aqui no templo, às 8h30 da manhã, nós temos o momento de consagração com o círculo de oração, que tem sido maravilhoso. Também, de segunda a sexta-feira, no canal do YouTube da ADCI, nós temos o momento de oração com o nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha, sempre ao meio-dia. Às terças-feiras, 19h30, culto de ensino e de doutrina. Quintas-feiras, também às 19h30, aqui no templo, nós temos o culto clamando pelas causas impossíveis. E claro, aos domingos, nossa amada Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã, com diversas classes para jovens, adolescentes, homens, mulheres, casais, que tem sido maravilhoso. E a gente não pode esquecer, às 17h45, nosso culto vespertino de louvor e adoração aqui no nosso templo. Venha congregar conosco, venha nos fazer uma visita, você é o nosso convidado mais do que especial para louvar e adorar esse Senhor maravilhoso. E nós estaremos estudando hoje a lição que vai ser ministrada no dia 16 de novembro de 2025, que é a lição de número 7. Esse trimestre nós estamos estudando sobre corpo, alma e espírito. E essa lição vai falar sobre os pensamentos e tem o seguinte título: Os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. O textuário da lição está no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e versículo de número 8. E assim diz o textuário: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A verdade prática: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, e também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, dos versículos 3 a 5. E assim diz a palavra do Senhor, Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Segundo aos Coríntios 10, versículo 3. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne,
porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Os objetivos da lição de número 7, aquilo que você, professor, precisa passar para o seu aluno. Primeiro objetivo, levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Segundo objetivo, encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses 4:8. E terceiro objetivo, conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. Introdução. Na lição 5, fizemos o estudo introdutório acerca da alma. Vimos que, junto com o espírito e inseparável dele, ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos: sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nesta lição, estudaremos a respeito dos pensamentos. Pastor Mário. É uma lição preciosíssima. Conforme já foi dito pelo comentarista, entramos agora na alma. Estudamos as 4 primeiras lições, principalmente as 3 últimas, sobre o corpo. E agora já iniciamos os estudos sobre a alma. E conforme já foi dito sobre a alma, ela possui vontade, intelecto e emoção. E justamente os pensamentos estão na área do intelecto, do raciocínio. Daí a necessidade de sabê-los controlá-los, saber controlá-los. Essa é que é a verdade. E a palavra de Deus nos dá este poder, esta graça, esta força e esta autoridade. A Bíblia diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite já está automaticamente imunizado, né, destes maus pensamentos. Salmos 1, verso 2 diz que o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor, e nesta lei, que é a palavra de Deus, meditar de dia e de noite. Deus aconselhou a Josué, capítulo 1, versículo 8 de Josué, que ele não se apartasse do livro da lei e que neste livro ele meditasse de dia e de noite. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele nos afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Tá vendo? A palavra de Deus discerne bem os pensamentos, administra-os muito bem. Então, encha a tua mente, os teus pensamentos, da palavra de Deus e, indubitavelmente, você será um crente muito bem-sucedido. Tome cuidado. Não deixe os maus pensamentos te dominarem. Pelo contrário, em nome de Jesus, domine os maus pensamentos. E assim você será um crente vitorioso. Assim será você uma crente vitoriosa, tá certo? Então vamos saber cuidar de nossos pensamentos, não permitindo que ele venha nos dominar. Já dizia Martinho Lutero, né? Não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas posso impedi-los de fazer ninho sobre ela. Neste caso, os pensamentos vêm, mas daí você deixar que ele se instale
e possa forjar um ambiente de pecado, aí tem muita distância, né? Quando ele vier, afugente-o, expulse-o em nome de Jesus, mediante o poder do seu sangue. E assim você estará com a sua mente ocupada na palavra de Deus, alimentada pela palavra de Deus, e os maus pensamentos fugirão de você. Então, veja que teremos muita coisa boa para estudarmos e aprendermos nesta lição. Vamos então ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto, uma visão introdutória, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, a experiência de Adão e Eva. Segundo subponto, conceito e origens. E terceiro subponto, características dos pensamentos. Então faremos a leitura direta do nosso ponto. Uma visão introdutória à experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali, os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal com o Criador. Gênesis 1, de 26 a 28, Gênesis 2, 18 a 23 e Gênesis capítulo 3, versículo 8. Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou o que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. Gênesis 3, 6 e 1 Timóteo 2, 14. Segundo subponto, conceito e origens. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, biológicos, psicológicos e espirituais ou externos, ambientais e experiências do cotidiano. Podem também ser uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando-os. Filipenses 4:8, Provérbios 3, de 1 a 7, Provérbios 15, 28 e Jeremias 17, 5 e 10. Terceiro subponto, características dos pensamentos. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são fruto de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio do órgão dos sentidos, como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos e o nariz. Por isso, abster-se de toda a aparência do mal é essencial. 1 Tessalonicenses 5:22. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Salmo 101, de 3 a 5. Deles podem surgir gravíssimos pecados, como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias e maledicências. Mateus 12, 34 e Mateus 15, versículo 19. Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Tiago 1, de 13 a 15. Pastor Mário. Meus queridos irmãos, amigos e companheiros, pelo que acabamos de ouvir, vocês estão observando que é uma verdadeira batalha espiritual que ocorre em nossa mente, em nossos pensamentos. É por isso que temos que ter de Deus a graça, a unção e a autoridade para poder administrar os nossos pensamentos. O título deste primeiro ponto. Uma visão introdutória. Então, o que o comentarista nos mostra aqui, a priori, é uma visão introdutória deste assunto. Estamos dando entrada neste assunto, muito vasto e, por demais,
complexo, ao mesmo tempo simples de se entender, porque estamos falando de pensamentos que só terão corpo maior se consumados forem. Está entendendo? Porque pensamos, mas se torna forte quando levamos aqueles pensamentos à via de fato, ao consumá-lo, ao executá-lo. Aí a coisa pode, em muito, se complicar se para o lado do mal, ou em muito beneficiar se for para o lado do bem. O primeiro subponto da lição: A experiência de Adão e Eva. não poderia deixar de ser, né? Teríamos que começar por quem? Pelos nossos primeiros pais. Que tudo neles, antes do pecado, era perfeito. Eles viviam em pleno estado de perfeição, em pleno estado de inocência. Eles não conheciam o mal. Sendo assim, suas mentes eram puríssimas, limpíssimas. Não havia quaisquer brechas para maldades, malícias e etc. Tudo era muito puro, tudo era muito limpo e harmonioso. Mas como disse Paulo, né? Por meio dele, Adão, por meio deste homem, entrou o pecado no mundo. E o pecado tornou-se a causa de todas as consequências ruins, malignas. O pecado é a fonte da malícia, da inveja, da porfia, da contenda, das impurezas, dos homicídios, dos adultérios, de toda sorte de violências e de toda sorte de promiscuidades. A partir daí, veio sobre aquele casal uma avalanche muito forte de coisas ruins e de muitas trevas. A mente deles agora ficaram repletas, povoadas de trevas, de coisas ruins. Eles passaram agora, pós-pecado, a conhecerem o mal, a conhecerem a malícia, a inveja, né? E toda a sorte de promiscuidades, conforme já citei aqui. E é aqui que iniciou-se a batalha tremenda no campo dos pensamentos. E agora, como vencer? Não é? De um lado, pensamentos bons, positivos, iluminados, mas do outro lado, pensamentos ruins, negativos, malignos, cheio de trevas. Quem vencerá? É uma verdadeira arena de guerra, um campo de batalha. E é aí que precisamos da autoridade e da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para nos encher de graça, de unção, de poder e de autoridade, para não permitir que esses maus pensamentos venham nos invadir. Eles invadiram os pensamentos de nossos pais. Eles não resistiram. Eles caíram. E por este motivo ficaram destituídos da glória de Deus. E com ele toda a raça humana. Romanos 3, 23. E foram expulsos do jardim, o que significou o quê? Afastamento de Deus, a quebra da comunhão e a morte eterna que se instalou no coração dos nossos pais e, consequentemente, de toda a raça humana. Somente por meio de Jesus Cristo é que somos restaurados à vida eterna. Portanto, tudo isto começou em nossos pais e prossegue na sua descendência, isto é, a raça humana. Segundo subponto. Conceito e origens. Está vendo? Origens destes pensamentos.
de onde eles vêm. Se bons, da parte de Deus. Se maus, da parte do diabo. Tome cuidado, porque pode surgir aí uma fonte terrível de maldade, que povoarão os teus pensamentos, e a tua mente só projetará aquilo que nela se formar. Se você estiver com a tua vida ligada em Deus, em comunhão com Deus, quem vai gerar bons pensamentos em você é o Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 16, ele disse assim, que o mesmo Espírito, que nesse caso é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Isto significa que o Espírito Santo testifica em nossos espíritos o quê? A glória de Deus, a presença de Deus, a santidade de Deus, a sua pureza. E com isto, você consegue, uma vez com a mente purificada, levar o teu corpo a um processo de consagração, santificação, oração, leitura da Bíblia, enfim, uma vida consagrada a Deus. Mas, se não damos lugar ao Espírito Santo, infelizmente estaremos dando lugar ao diabo, que transmitirá também para o nosso interior os seus malignos pensamentos. Daí as ações carnais, a prática das obras da carne, conforme está escrito em Gálatas 5, 19 até o 21. Prostituição, impureza, lascívia, inveja, porfia, contenda, ciúmes, bebedices, glutonarias, toda sorte de facções, de rebeldias. Está vendo? Por quê? Porque demos lugar ao diabo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse, não des lugar ao diabo. Está lá em Gálatas. Aliás, Efésios, capítulo de número 4. Está vendo? Ali a partir do versículo 25, 26, 27, você achará esse texto que eu estou citando aqui. De onde estão partindo os teus pensamentos? Quais são suas origens? Então, duas são as origens, não é? Ou da parte do céu, ou da parte do inferno. Tomemos todo o cuidado, queridos. Terceiro subponto. Características dos pensamentos. Aí estão, que é uma sequência desse segundo subponto, né? Quais são essas características? Exatamente essas origens. Como eles se formam. Através dos nossos órgãos sensoriais, por exemplo, olhos, ouvidos, tato, paladar, não é? Olfato também, você projeta imagens. O que os teus olhos estão vendo? Quantas coisas sensuais teus olhos estão vendo? Na televisão, na internet, na própria rua, corpos semidespidos, vestimentas sensuais. E aquilo que a tua alma está vendo por meio dos teus olhos, tudo isso vai projetar na tua mente o quê? Pensamentos sensuais. Por meio do que você ouve, música, por exemplo, e tantas outras coisas mais. Tudo isso vai depois projetar pensamentos ruins, não é? Então, através de nossos órgãos sensuais, até mesmo cheiros, tudo isso pode projetar coisas sensuais e ruins. Como, por outro lado, também,
se você fixa os seus olhos na palavra de Deus para ler a palavra, bons livros, meditar nas boas coisas do céu, não é? Olhar a natureza de Deus e ver o que ele criou. Ouvir boa música evangélica. Enfim, a nossa mente, ela armazena o que o nosso corpo está mandando para ela, por meio da visão, por meio da audição, sabe? Por meio até do cheiro, do olfato. E o que é que estamos projetando em nossa mente? O que é que estamos permitindo que a nossa mente arquitete, monte, não é? Porque se ela der lugar aos maus pensamentos, poderão brotar daí, no caso, ódio, rancores, violências. Se for para o lado sensual, prostituições, coisas sensuais, lascivas, impuras. Enfim, são várias as variantes que os maus pensamentos podem nos trazer. Por outro lado, também são várias as variantes do lado positivo. Como nos levar, por meio da palavra de Deus, por meio da boa música evangélica, não é? O nosso corpo a praticar a santidade, viver numa vida de pureza, ou seja, uma vida limpa diante de Deus, honesta, direita. É por isso que em Filipenses 4:8, a coisa fica muito clara. Olha o que Paulo disse. Portanto, meus amados irmãos, tudo, olhe bem, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tá vendo? Tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama. Existe nisto alguma virtude? Existe nisto algum louvor? Ah, então, nisto pensai. Está vendo? Ponha na tua mente para pensar o que é justo, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, ou seja, de boa conduta, de bom comportamento. A partir daí, a tua mente estando cheia destas coisas excelentes, a tua vida será abençoada por Deus, guardada por Deus, porque você está tendo uma vida sincera, boa e santa diante de Deus. Porque a maioria estão fazendo o contrário disto. Em vez de pensar em tudo que é puro, está pensando em tudo que é imundo. Em vez de pensar em tudo que é justo, está pensando em tudo que é desonesto, incorreto. Tudo ao contrário. E o pior que se dedicam a isto. E o pior disto tudo são consequências funestas e irreversíveis. Então vejam que é uma verdadeira batalha espiritual. É a carne lutando contra o espírito, é o espírito lutando contra a carne. Gálatas 5, 16 e 17. Então, queridos, esta lição de hoje nos traz muita responsabilidade e uma profunda meditação. O que estamos fazendo com a nossa vida espiritual, com a nossa alma, com o nosso espírito. Nós que conhecemos a Deus, nós que somos membros de uma igreja, nós que somos até obreiros, temos realmente dignificado o bom nome de Jesus, da sua causa, da sua obra, e temos assim trazido, prestígio, elegância e elogios à nossa igreja pelo nosso comportamento. Que tipo de crente somos nós?
Que tipo de testemunho estamos dando? E Paulo disse: vós que sois ou estáis ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Temos que ser espirituais e não carnais, porque estamos escondidos com Cristo em Deus. Romanos 3, aliás, Colossenses 3, de 1 a 3. E a partir do versículo 4 e 5 desse capítulo, Paulo nos adverte sobre a avareza, sobre a prostituição, sobre as coisas da carne que nos afastam de Deus. Está vendo? Repito, é uma verdadeira batalha neste mundo espiritual. E tudo a partir dos nossos pensamentos. A nossa mente é que projeta, de acordo com o que estamos enviando para ela. Se estamos enchendo-a com a palavra de Deus, com os louvores de Deus, enchendo-a de tudo que é puro, de tudo que é honesto, de tudo que é verdadeiro, de tudo que é sincero, de tudo que é de boa fama, com certeza, esta mente vai produzir santidade e pureza para nossos corpos. Do contrário, só coisas malignas. Então pensemos bem em tudo isto, meus filhos. Tomem cuidado. A batalha está travada. Mas saibam, Cristo é o nosso general de guerra para nos dar vitória, nos abençoar e nos proteger. Vamos agora para o segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, a gestão dos pensamentos, que se divide em 4 subpontos. Primeiro subponto, imperativo ético e espiritual. Segundo subponto, acima da técnica. Terceiro subponto, recursos espirituais. E quarto subponto, Jerusalém e Betânia. Então, primeiro subponto, imperativo ético e espiritual. A epístola aos Filipenses é repleta de referências a sentimentos ou emoções. Não sem razão, tem entre seus epítetos o de epístola da alegria, conforme Filipenses 1, versículos 3 e 4, 2, versículos 1 e 2 e capítulo 4, versículo 1. Mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos, Filipenses 4, 8. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. Ao usar o pronome indefinido tudo, abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. O uso do imperativo afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos, conforme Romanos, capítulo 1, versículos 21 e 22. Como temos gerido nossos pensamentos? Segundo subponto, acima da técnica. Em nossos dias, há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. São estratégias de valor relativo, que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3, 1. Pensar além das circunstâncias temporais, através de percepção e discernimento espiritual, com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns de toda a humanidade. 1 Coríntios 2, versículos 15 e 16. Além de encher nosso coração da esperança que não traz confusão. Romanos 5, 5. A visão celestial, infinitamente superior, nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Mateus 6, versículos de 25 a 34 e Filipenses 4, 6. Terceiro subponto, recursos espirituais. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas. Essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Salmos 37, 31
e Salmos 119, 33 e também versículo 93. Meditar é refletir, pensar de maneira detida, exige o emprego da vontade, a decisão, o querer. Salmos capítulo 119, versículo 131. Produz sentimentos elevados, amor, alegria e paz pelas verdades aprendidas. Salmo 119, versículo 97. E também abundante sabedoria e correta direção. Salmo 119, dos versículos 98 a 102. Quarto subponto, Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. E ele disse-lhes: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos 6, 31. Há tempo para todo o propósito. Eclesiastes 3, 1. Tempo de estar em Jerusalém, mas também de ir para Betânia. Mateus 21, 17 e João 12, versículos 1 e 2. Pastor Mário. Nesses 4 subpontos, encontramos aqui maneiras de como administrar os nossos pensamentos por meio da nossa mente. Que tipo de comandos, que tipo de ordens vamos dar à nossa mente para que ela possa gerenciar, administrar os pensamentos, não permitindo que os maus pensamentos venham subjugar a nossa mente e, consequentemente, o nosso corpo. Tomemos cuidado com isso. Essa história de dizer: não tive força e pensei mal, meus pensamentos me dominaram. Não. Espiritualmente não tem cabimento, porque você tem um Deus maior. Você tem um Espírito Santo que te dá poder e autoridade sobre a tua própria mente, para que ela, debaixo do controle do Espírito Santo, possa administrar e lançar fora o lixo dos maus pensamentos. O primeiro subponto, irmão Peter. Imperativo ético e espiritual. Tá vendo? Num primeiro momento, a tua mente tem que ter condição de ordenar. Esse lado imperativo aqui quer dizer comandar, dominar. Veja que o versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo termina o versículo dizendo: se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Isso é uma ordem, irmãos. É uma ordem. Então jogue para a tua mente o quê? Para que ela pense em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama, ou seja, de boa conduta, de bom comportamento, em tudo que é de boa virtude, de tudo que serve de louvor, de ação de graças ao Senhor. Então veja que você está comandando a sua própria ação. Não se deixe dominar pelos teus impulsos ruins. Os impulsos carnais precisam serem refreados em nome do Senhor Jesus. É só você pôr a sua mente para pensar nas coisas de cima. Voltando a Colossenses 3:1. Estamos ressuscitados com Cristo, meus filhos. Nós nascemos de novo. Precisamos de ter pureza em nossas almas, em nossos espíritos, em nossas mentes. Vamos pensar nas coisas que são de cima. Já dizia Jesus: bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles verão a Deus. Mateus 5, 8. Vou dar um exemplo aqui negativo. Como eu posso ser vitorioso? Como podemos ser puros? Se vamos parar diante de uma televisão ou diante de uma tela grande de cinema para assistir filmes sensuais, pornográficos, como ficam os nossos espíritos? Se vamos assistir filmes violentos, como fica a nossa alma? Filmes que estimulam, que planejam homicídios, assaltos, roubos, guerras. Veja que o diabo, ele é prodigioso nisto. Ele vai preparar ciladas, armadilhas, para colocar diante dos teus olhos, de toda sorte, de todo gênero, que vai da violência à sensualidade. E se eu ponho a minha mente nisso aí, o que é que ela vai projetar? Então, eu tenho que dar para ela a ordem. Tenho que comandar esta ação. Eu preciso pensar nas coisas de cima. Eu preciso comandar tudo isto para que o meu espírito se robusteça das santas coisas de Deus e por meio destas coisas santas eu leve o meu corpo a cultuar a Deus de maneira racional, oferecendo a Deus por meio do meu corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Segundo subponto. Acima da técnica. Está vendo? Por que acima da técnica? É porque hoje existe a chamada psicologia humana, que tudo quer analisar no sentido da antropologia científica, meramente biológica, sempre dando alternativas humanas, tirando da pessoa o seu sentimento de culpa, querendo estimulá-la ao positivismo, não é? Pura e simplesmente. Mas acima da técnica psicológica humana está a palavra de Deus, que, como disse o escritor aos Hebreus, penetra até a divisão da alma e do espírito, ou seja, vai além. A psicologia humana não passa da mente, mas a palavra de Deus invade a alma e invade o espírito, purificando-os de todas as mazelas. É por isso que Paulo disse que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Mas olha o que ele disse, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Como que Deus vai nos santificar se não for por meio da sua palavra? Deus não vai nos santificar por meio biológico comum, por meio de psicologia comum. São terapias comuns que só se resolvem humanamente. Mas a palavra de Deus, ela é sobrenatural. Olha o que disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Isso quer dizer que a palavra de Deus é uma guardiã das nossas vidas contra o pecado. Se você guardar esta palavra no teu coração,
indubitavelmente ela te guardará de pecar. Neste mesmo Salmo de número 119, lendo o verso 105, disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, ela nos ilumina, ela nos mostra o caminho, ela nos mostra as saídas, ela nos mostra como sairmos das trevas, como evitarmos o problema do pecado ou de pecar. Neste mesmo Salmo 119, no verso 9, olha o que diz: como purificará o mancebo o seu caminho, o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Veja que esta palavra, ela ajuda a criança, ela ajuda o jovem, ela ajuda o adulto e ajuda o velho, o idoso. É para todas as idades. Somente a palavra de Deus é capaz de dar vida ao espírito, dar vida à alma, dar vida ao corpo. Porque é esta palavra que vai controlar os nossos pensamentos, purificar a nossa mente. É por isso que preciso, e você também, encher esta nossa mente da palavra de Deus. Aí volto a citar os textos que mencionei no começo desse comentário. Salmos 1, verso 2, e Josué, capítulo 1, e o versículo de número 8. Coloque palavra de Deus na sua mente e você verá como tudo se modificará. Está faltando muita Bíblia em nossas vidas. Está faltando palavra de Deus em nossos espíritos, em nossas almas, em nossos corações. Já ficou mais que constatado que mais de 60% ou 70% das doenças existentes no mundo são de origem psicossomáticas. E o que quer dizer isto? Psico, que vem de psique, é mente, e somas, do corpo, que é o corpo. Mente doente, corpos doentes. Mentes sadias, corpos sadios. E para a mente, o maior e melhor remédio chama-se Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, o verdadeiro antídoto contra o pecado. Terceiro subponto. Recursos espirituais. Está vendo? É o que eu acabei de dizer. Estes recursos espirituais estão na própria palavra. Então, esses dois subpontos precisam serem unidos. Porque os recursos espirituais não estão na psiquiatria, não estão na psicologia, em quaisquer tipo de análises clínicas, psicológicas, neurológicas, etc. Esses recursos espirituais, o nome já está dizendo, está na palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. E ela penetra, ela invade, ela enche o ser humano de uma vida eterna, de uma saúde eterna, espiritual, moral e também material. Não é lindo isto? Quarto subponto. Jerusalém e Betânia. O que quer dizer isto? São meramente atos simbólicos, né? Atos simbólicos. O que aconteceu? Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Né? Um local onde se busca Deus. Podemos levar para esta área, para este lado. Foi ali que o poder de Deus desceu. Foi a partir dali que surgiu o evangelho ao mundo. Em Betânia aconteceu também tantas coisas, né?
a ressurreição de Lázaro e tantas outras coisas mais. Mas o mais importante nisto tudo aqui são esses 3 subpontos iniciais que estudamos. Substâncias espirituais para os nossos problemas, tanto de ordens espirituais quanto materiais. Amados, a batalha, repito, está travada. A guerra está reída. E aí? Não podemos ceder. Disse o próprio Senhor Jesus Cristo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Vocês estão vendo o campo de batalha? 2 inimigos bem opostos. E aí? De que lado ficaremos? É claro, cristãos como somos, crentes em Deus como somos, não é? Vamos ficar do lado da palavra de Deus, da verdade bibliocêntrica. Por meio da palavra, vamos dominar, por meio da nossa mente, os nossos pensamentos. Não permitam que os maus pensamentos venham te dominar. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, não seja covarde. Aliás, a Bíblia diz que ficarão de fora os covardes ou os tímidos, que tem o mesmo sentido. Leia Apocalipse 21, 8. Se ficarão de fora os covardes, por outro lado, no mesmo Apocalipse, tem 7 promessas para quem vencer. Leia os capítulos 2 e 3 do Apocalipse. São 7 epístolas às 7 igrejas da Ásia. E o que é interessante é que cada uma dessas epístolas termina dizendo: ao que vencer. Aí vem as promessas. Promessas eternas são para os vitoriosos. Promessas eternas são para os valentes. Para os covardes só restam uma condenação eterna e uma tristeza eterna sem fim. Estamos em campo de batalha, senhoras e senhores. Sejamos valentes, corajosos, varonis. E em nome de Jesus venceremos essa batalha. Que a tua mente possa projetar lindos, maravilhosos, santos e puros pensamentos, para que o teu corpo se curve diante disso tudo e adore, e adore, e adore a Deus. É o que disse Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 12, 1 e 2. Paulo aqui acompanha o que disse o apóstolo João: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas quem fizer a vontade do Pai permanecerá para sempre. 1 João 2, 15 a 17. Também o pastor Tiago não foi diferente. E de maneira categórica ele disse: adúlteros, adúlteras,
Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para Deus? Quem se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Tá vendo? É campo de batalha. É guerra travada. E covardes não vencerão tais guerras. Somente valentes, soldados dispostos a batalhar, a pelejar em favor da fé que uma vez foi entregue aos santos. Judas, versículo 4, 3 e 4. E prosseguir avante, deixando as coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Filipenses 3, 13 e 14. É batalha, mas a vitória já é nossa em nome de Jesus. Vamos ao terceiro ponto e seus subpontos. Terceiro ponto, a batalha na arena dos pensamentos, que se divide em 2 subpontos. Primeiro subponto, influências espirituais, e segundo subponto, cuidados práticos. Então, influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais, Efésios 6:12. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar nosso coração, ou mente, pois o que pensamos influencia nossos sentimentos, desejos e decisões. Na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, Provérbios 4:23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças. Tiveram fins trágicos. João 13, de 2 a 27, Mateus 27, de 3 a 5 e Atos 5, versículos de 1 a 5. Segundo subponto, cuidados práticos. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. A. Não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexos de inferioridade ou superioridade, segundo aos Coríntios 10:13. B. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano, Tiago 4:8. C. Livrar-se da intoxicação, o excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. D. Focar a mente no que edifica, ou pelo menos instrui, 1 aos Coríntios 10:23. E. Construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente. Provérbios 12:18, Provérbios 15, de 4 a 18 e Provérbios 21:19. Assim, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Pastor Mário. Neste terceiro ponto, alguns conselhos práticos nos são dados aqui pelo comentarista, extraídos da própria Bíblia Sagrada e de uma vida prática vivendo ou vivende aqui nesta terra. O título desse terceiro ponto. A batalha na arena dos pensamentos. Está vendo? A nossa mente torna-se aqui, né, queridos, um campo de batalha, né? Uma arena. Porque os pensamentos vêm dos dois lados. Quem vencerá? Depende de como administrar tudo isto. O que nos diz o primeiro subtítulo? Influências espirituais. Está vendo? Para os maus pensamentos, a influência das trevas é muito grande. E para os bons pensamentos, a influência celestial é maior ainda. Graças a Deus, positiva. Mas vamos para o lado negativo da coisa. Lendo Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, o que foi que Paulo disse?
não temos que lutar contra carne e sangue, e sim, olha agora, contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Observaram? Observaram contra tanta gente que temos que lutar? Príncipes das trevas. Essas potestades aqui são espíritos, anjos de grande autoridade. Hostes espirituais é um exército maligno. Vocês estão vendo? E tudo aqui das trevas. E Paulo ainda disse que, além de lutar contra isso tudo, ainda temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo, que é o comandante dessa turma toda aqui. Viu contra quem estamos lutando? Leia também aqui mesmo em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2 e o 3 também, onde está dizendo que hoje, graças a Deus, não estamos mais na carne, mas para quem anda na carne, aqueles que andam na carne, andam na vontade da sua carne, dos seus pensamentos, sendo dominados pelo príncipe desta vida, pelo espírito das trevas, que leva os homens a pecar. E de lá Deus nos tirou, e nos santificou, e nos purificou, e pela graça fomos salvos. É o que relata os versículos 4 e 5, capítulo 2. Mas leia 2, de 1 a 5. E depois 6, de 10 até o 18, tudo em Efésios. E você vai ver que a nossa luta é muito grande. Então não brinquem com o diabo, não o subestime. Não brinquem com o poder das trevas, não o subestime. Foi por isso que Pedro disse: sede sóbrios, isto é, equilibrados, e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8. Está vendo? Precisamos de muito equilíbrio, de muita sobriedade, de muita vigilância, porque estamos lutando contra um ser tremendamente maligno, o arcanjo do mal, das trevas. Diabo no grego é diabolos, quer dizer acusador das nossas almas diante de Deus, e nos acusa de dia e de noite, segundo nos relata Apocalipse 12, 9 e 10. E como adversário, ele é Satanás. Se o diabo no grego quer dizer acusador, Satanás em hebraico quer dizer adversário. Olha contra quem? Estamos lutando de dia e de noite contra o acusador das nossas almas, contra o adversário das nossas almas. E o pior, que anda em derredor. Isso significa que ele está muito junto da gente, nos observando, esperando a primeira oportunidade para nos atacar, nos atingir, nos derrubar. E o pior, preparando 24 horas por dia ciladas e armadilhas. Irmãos, a batalha está travada. Mas não fiquem com medo, não temam. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem ao Senhor e os livra. Salmo 34, né? 7 e 8. Isso quer dizer que o Senhor está conosco. Mateus 28, 20 disse que ele, Jesus, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Salmo 91, 1.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Disse Eliseu ao seu servo: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Então, maior é o que está com a igreja. A igreja está escondida com Cristo em Deus para vencer o diabo, seus asseclas e todo o poder das trevas. Agora, não o encare pela tua própria força, mas faça como disse Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Não o encare sozinho. Esteja debaixo da proteção de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus significa estar debaixo da proteção de Deus. Aí sim, você terá autoridade de resisti-lo e vencê-lo. E ele fugirá de você. O segundo subponto, irmão Peter. Cuidados práticos. E esses cuidados práticos, basta você ler aqui o que está no comentário, né? Cuide de você mesmo, tome cuidado. Conheça você mesmo. Viu? Não se julgue inferior a ninguém, muito menos superior a quem quer que seja. Tome cuidado com os teus relacionamentos. Tome cuidado com essa internet que está aí. Saiba usá-la. Não deixe que ela te domine. Tem muita gente aí subjugada pela internet. Tem muitos consultórios de psicólogos, de psiquiatras, lotados de pessoas que estão viciadas na internet. Tomem cuidado. Isso tem sido uma lástima e um prejuízo moral e espiritual muito grande para muitas famílias. Casamentos têm sido desfeitos, suicídios, violências. Tomem cuidado, porque aparece muita gente aí na internet induzindo pessoas frágeis, psicologicamente falando, espiritualmente também, para cometerem coisas ruins, negativas. Tomem cuidado. Muito cuidado. Cuide-se diariamente. Cuide da sua saúde física. Cuide de sua saúde mental, principalmente. Cuide de sua saúde espiritual. Tudo isto à luz da palavra de Deus. Esses conselhos práticos te conduzirão a vitórias. Saiba controlar sua mente. Não por conta própria, você não conseguirá, mas com a ajuda de Deus. Seja um crente fiel, leal, devotado ao Senhor. Tenha uma vida regular de oração, de jejum, leitura bíblica diária. Que a tua alma esteja bem nutrida, que o teu espírito esteja bem nutrido pela palavra de Deus, pela oração, pelo jejum, pela consagração ao Senhor. Estamos em épocas difíceis, onde a iniquidade se multiplicou e o amor de quase todos está esfriando. Mateus 24:12. Mas eis uma palavra de esperança: aquele que perseverar até o fim, essa será salvo. Mateus 24:13. Que o Senhor nos abençoe. Tomem cuidado. Repetindo, a batalha está travada. A guerra está reída. Mas vença em nome do Senhor Jesus Cristo, mediante o seu Espírito e a sua palavra. Deus te abençoe. Vamos agora à nossa conclusão. Conclusão da lição de número 7. Para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com sua vontade. Romanos 12:2. Pastor Mário. Muito simples esse conselho, né? Leia e releia sempre Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo,
Conformeis aqui vem de duas palavras, né? De raízes etimológicas. Não vos conformeis. Conformeis não está de acordo com a forma. Que forma? Deste mundo. Não estejam de acordo com a forma deste mundo, mas transformai-vos, olha aí, pela renovação do vosso entendimento, que nada mais é da vossa mente. E uma vez esta mente transformada, você vai poder experimentar qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus em Cristo Jesus para a tua vida. E o que disse o sábio Salomão, quero aqui parafraseá-lo, Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, que nada mais é do que a tua alma, no seu sentido intelectual, a tua mente que raciocina. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda a tua mente, porque dela procedem as saídas da vida. Viu? Guarde a tua mente. Encha esta mente de palavra de Deus, de coisas espirituais santas do céu, e você será um crente, uma crente, vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus. Deus te abençoe e lembre-se, não falte à escola dominical. Amado e eterno Deus e bendito Pai, rendo-te graças por aqui estar, ministrando a tua santa palavra, e que esta palavra encontre guarida em todos os corações. Ó Deus, dá-nos graça e autoridade para vencermos todos os maus pensamentos que vêm povoar a nossa mente. Purifica a nossa mente, Senhor. Santifica a nossa mente para o teu serviço, para o teu reino, para a tua graça, para a tua adoração e para o teu louvor. Cura os enfermos, soluciones os problemas. Estas coisas eu te imploro em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus venham repousar sobre todo este santo povo chamado igreja, que está espalhado por toda a face da terra, aguardando ansiosamente a volta de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém.